Olá, pessoal! Eu sou a professora Alessandra e na aula de Ciências Humanas de hoje nós vamos falar de Geografia. Essa aula é para os quartos, quintos anos e Acelera Brasil. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso país, o Brasil, a partir da regionalização brasileira. Mas o que é isso? O que é regionalização? Regionalização é quando um território é dividido por suas características. Podem ser socioeconômicas, físicas ou até mesmo culturais. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. A primeira região que a gente vai falar é a região Norte. Ela é formada pelo Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, que foi o último estado a ser criado no nosso Brasil. Essa região é a maior em extensão territorial. Ela é muito famosa porque nela está localizada a floresta amazônica, um ecossistema muito rico em biodiversidade. Ou seja, uma enorme variedade de plantas, animais e vegetais existem naquele lugar e muitos deles não existem em nenhum outro lugar do mundo. Também é na região norte que está localizada a maior bacia hidrográfica do Brasil, onde tem o maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior rio em extensão e em profundidade do mundo. O relevo dessa região é formado por planícies, planaltos e depressões. Em sua maioria, são planícies, o que permite que os rios escoem devagar e possam durar cheios durante quase o ano inteiro. Também é na região norte que se encontra o pico mais alto do nosso Brasil, que é o Pico da Neblina, com quase 3.000 metros de altitude. Nessa região, as principais atividades econômicas são a extração do látex, do açaí e da castanha do Pará, que a gente chama de extrativismo vegetal, ou seja, a extração de elementos da floresta. Outra atividade econômica bastante importante nessa região é o extrativismo mineral, ou seja, a retirada de recursos minerais do solo, como o garimpo de ouro e os minérios de ferro e manganês. Além disso, também é comum nessa região a pecuária e o turismo. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a região Nordeste. Ela é formada pelo Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Essa região é a maior em quantidade de estados. Também é a região mais antiga do Brasil. Sua vegetação é bastante rica e apresenta uma maior quantidade de ecossistemas do nosso Brasil, como a Mata Atlântica, que é a mata original da área litorânea. A Mata dos Cocais, que é uma mata de transição entre o sertão e a Amazônia, onde sua característica principal são as palmeiras, que dão diversos tipos de coco, como o babaçu. Uma das vegetações mais conhecidas da região Nordeste é a caatinga. Caatinga significa mata branca. Nessa região, é comum encontrar plantas que não necessitam tanto de água, como os cactos e os mandacarus. Também no Nordeste encontramos a vegetação do manguezal, que são vegetações típicas das praias do encontro do rio com o mar. São plantas acostumadas à água salgada e sua característica principal são as raízes aéreas, ou seja, raízes para fora da terra. Já mais ao sul do Nordeste, nós podemos encontrar uma vegetação de cerrado,
com árvores de pequeno porte e arbustos. Nessa região, os rios que mais conhecemos são a Bacia do Parnaíba e a Bacia do São Francisco, que fornecem água para todos os estados do Nordeste. Essas são as duas bacias hidrográficas principais dessa região. Também temos nessa região a Bacia do Tocantins-Araguaia, mas ela só atende a 2 estados. O relevo da região é marcado pelos planaltos, que são essas elevações. O planalto mais conhecido é o Planalto da Borborema e as chapadas, que são essas formações mais quadradas de relevo. E uma das mais famosas é a Chapada Diamantina. É devido a esse tipo de relevo que a região se torna muito seca, pois a altitude dos planaltos não permite a passagem do vento úmido. E quando o vento consegue chegar lá, já chega seco. Isso ocasiona a seca no sertão do Nordeste. Já nas áreas litorâneas, encontramos o relevo de planície, que são as planícies litorâneas. As principais atividades econômicas do Nordeste são o turismo, a extração do petróleo, a extração de sal nas salinas, a parte agrícola, com destaque para a produção de cacau, os polos industriais e a pecuária. E aqui nessa região nós temos uma forte pecuária caprina, ou seja, a criação de cabras e de bodes. Seguindo para a região centro-oeste, nós encontramos o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e aqui, nesse quadradinho, é o Distrito Federal. Essa é uma região que possui uma vegetação bem diversificada. A gente encontra lá floresta amazônica, cerrado e nessa região o destaque vai para o Pantanal, que é apenas nesse local que a gente encontra no mundo inteiro. O Pantanal é a maior planície alagada do mundo. Lá existe uma diversidade de animais e plantas que não são encontradas em lugar nenhum mais do nosso planeta. Como eu falei, o Pantanal é uma planície, é um tipo de relevo dessa região. Também a gente encontra lá as chapadas, sendo as de destaque a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. Essa é uma região rica em hidrografia. Lá nós podemos destacar a Bacia do Tocantins-Araguaia, a Bacia Amazônica e a Bacia do Paraguai. As principais atividades econômicas são dos setores primários e secundários, ou seja, agricultura, pecuária, com um destaque para a plantação de soja. Seguindo para a região sudeste, nós encontramos os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa região se caracteriza por uma concentração muito grande de áreas urbanas. As suas principais vegetações são a caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado. Mas uma das características dessa região é que houve um grande desmatamento devido ao crescimento populacional. O relevo dessa região é formado basicamente por planaltos e serras. Aqui nós podemos destacar a Serra da Mantiqueira e a Serra da Canastra. Já a hidrografia, nós destacamos a Bacia do Paraná e a Bacia do São Francisco. Com destaque que o Rio São Francisco, que fornece água para todo o Nordeste, nasce, na verdade, na região sudeste, em Minas Gerais. É uma área muito desenvolvida e tem muitas atividades econômicas, como fábricas, indústrias, exploração do petróleo, extração de sal, pecuária, minério e a destaque para a agricultura com a plantação de café, que é exportada para o mundo inteiro. Vamos agora falar da última região, a região sul.
Ela é formada por apenas 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por estar abaixo do Trópico de Capricórnio, a região sul apresenta uma vegetação um pouco diferente do restante do Brasil, com a Mata dos Pinhais e os campos ou pampas. Na Mata dos Pinhais, uma árvore muito característica são as araucárias, que é esse tipo de árvore que tem os pinheiros. Já o relevo é basicamente feito de planícies, mas a gente encontra lá a Serra do Mar e o Pico do Paraná, com quase 2.000 metros de altitude. Sua hidrografia é formada pelo Rio Uruguai, o Rio Paraná, e aqui a gente destaca as Cataratas do Iguaçu, que são quedas d'água que atraem pessoas do mundo inteiro para visitá-las. Enquanto atividade econômica, a região sul se destaca pela criação de porcos e aves e com uma tecnologia muito desenvolvida para a criação desses animais. Também encontramos a extração de carvão e as indústrias têxtil e automobilísticas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje e espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima aula!